Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do TV News aqui pela TV canal 24.2 da sua operadora TV Cabo. Muito obrigado a você de Ilhéus e Itabuna, as duas maiores audiências aí há quase 20 anos com a gente. Olha, nós também estamos nas redes sociais, viu? Pode acessar aí pelo YouTube, na página TV Oficial, lá você também tem um chat para conversar com a gente. Você também pode nos assistir pelo Facebook ou pelo nosso aplicativo tviplay.com.br. E lá tem um presente para você, o Jornal à Tarde, inteiramente grátis para você. Você fica por dentro de tudo que está acontecendo na sua cidade, na Bahia, no Brasil e no mundo. Daqui a pouquinho a gente vai passar para você aí no rodapé alguns destaques de hoje do Jornal à Tarde. Dentre eles, traz aí as modificações para as eleições desse ano que o TSE deve fazer. Tem reunião hoje no TSE e vai decidir também sobre a questão da inteligência artificial, como é que ela vai poder ser ou não usada na campanha eleitoral. Tudo isso e muito mais aí no Jornal à Tarde, daqui a pouquinho a gente destaca para você. E aqui no programa de hoje a gente vai falar também, dentre outros assuntos, vamos comentar aí a geopolítica internacional com o professor, o mestre Roberto José, o nosso comentarista geopolítico. Vamos falar também sobre as notícias de Brasília, né, que dão conta aí de ontem do Supremo Tribunal Federal, reunião do ministro André, que foi colocado aí pelo Bolsonaro, com algumas empreiteiras representadas ali pelos seus respectivos advogados, elas que fizeram acordo de leniência e a pedido de 4 partidos, elas agora querem rever esse acordo de leniência. A segunda turma, do Supremo Tribunal Federal também se reúne hoje para decidir sobre aquela questão de cancelar ou não o acordo de leniência da Odebrecht, né, e também do grupo Friboi. Então a gente vai falar sobre esse assunto também aqui no programa de hoje. Vamos falar também sobre a política aqui na Bahia, aqui em Itabuna e Ilhéus particularmente, né? E vamos conversar também aqui no programa sobre economia verde e também hoje tem a dica da nossa querida Dalila Reis, né? Quadro 10%. Tudo isso aqui no programa de hoje e muito mais. É só você ficar ligado com a gente a partir de agora. A gente começa lembrando para você a questão da previsão do tempo, né? Já que Itabuna hoje amanheceu com tempo nublado ou parcialmente nublado. E choveu já um pouquinho aí em algumas regiões aí da cidade, então a gente vai conferir como é que fica o tempo hoje em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia. Vamos lá, a gente não vai ter o gráfico hoje aí, mas eu vou falando aqui para você, tá bom? E a gente começa, como sempre, né? Vamos começar pelo nosso litoral, vamos falar aí de Canavieiras. Canavieiras amanheceu com a mínima de 24, a máxima vai chegar aí a 30 graus. Nesse momento, no centro de Canavieiras, os termômetros já marcam 29 graus. Não há possibilidade de chuva para hoje, o sol vai brilhar forte, vai dar praia aí o dia todo em Canavieiras. Amanhã, algumas nuvens aparecem, mas também não chove, o sol estará presente. Aí, quinta e sexta, sol forte, também da praia, né? No sábado fica parcialmente nublado, algumas nuvens ali no decorrer do período, mas também não chove. Já no domingo, pode ser que tenha uma precipitação e a gente tem aí alguns milímetros de chuva no município de Canavieiras. Já Porto Seguro, se você quer ir viajar, vai para Porto Seguro, está de férias, né? Vai curtir ainda esse finalzinho aí de fevereiro. Lá hoje amanheceu com 23 de mínima, a máxima vai chegar a 31 graus ao meio-dia, hein? Vai ficar bem quente aí meio-dia. Nesse momento ali na Passarela do Álcool e Porto Seguro, os termômetros já marcam 29 graus. Sol forte, céu azul, hoje o dia inteiro não chove, não tem nem nuvem no céu. Amanhã o dia vai ficar bom, com sol forte. Algumas nuvens vão passar, mas apenas de enfeite, nada de chuva. Sexta-feira a mesma coisa, agora no sábado, domingo e segunda há uma previsão de uma chuva forte na cidade, hein, de Porto Seguro. Então, sábado e domingo não dá praia em Porto Seguro, você fica sabendo aí, só até sexta-feira.
Itacaré, aqui bem pertinho da gente, né? Amanheceu hoje com 25 de mínima, algumas nuvens no céu, mas agora o sol brilha forte. Não temos nuvens no céu de Itacaré. Hoje vai dar muita praia, hein? Hoje, amanhã e depois. A máxima vai chegar hoje a 30 graus ao meio-dia. Vai ficar uma temperatura amena, né? Não tão quente. E agora os termômetros já marcam 28 graus. Já tem gente na praia aproveitando, né? Já dá para ver a movimentação lá que está muito boa nesse momento. Semana toda de sol em Itacaré. Vamos agora falar de Floresta Azul, aqui bem pertinho da gente. Floresta Azul amanheceu com 21 de mínima, ficou até às 6 da manhã assim. Agora já começa a esquentar, estamos com 29 e vamos chegar a 32 graus ao meio-dia. Até 1 da tarde, mais ou menos por aí, vai prevalecer essa temperatura alta aí de 32 graus, hein? Não tem previsão de chuva, algumas nuvens no céu, temporariamente, né? Mas não deve permanecer por muito tempo e o sol brilha forte na cidade. Itajuípe amanheceu com mínima de 22 até às 6 da manhã, né? E a máxima chega a 31 graus ao meio-dia. Nesse momento no centro da cidade, 29 graus, tempo muito bom, né? Sol forte com algumas nuvens no céu. E vai permanecer assim até amanhã. Ibicaraí, a mínima foi de 22, a máxima chegará a 32 graus ao meio-dia. Nesse momento, 29 graus na cidade, sol forte com algumas nuvens passando aí pelo céu. Buerarema, 22 de mínima, um abraço aí a todos de Buerarema que nos assistem. 32 graus vai chegar aí ao meio-dia, né? E nesse momento no centro da cidade, 30 graus. Nada de chuva, algumas nuvens no decorrer do período aí, mas não há previsão de chuvas. Ilhéus, 24 foi a mínima, hein? Já começou quente, aí às 6 da manhã. 30 graus vai ser a máxima, meio-dia até 1 da tarde. Nesse momento, na Avenida Soares Lopes, termômetros já marcam 28 graus. Um grande abraço a todos aí de Ilhéus, hein? Sol forte, céu azul de brigadeiro, nenhuma nuvem hoje no céu. Amanhã vai permanecer do mesmo jeito até sexta-feira, tá certo? Sábado pode ser que fique nublado, mas também não há previsão de chuva, deve dar praia sábado e domingo em Ilhéus. Itabuna, 22 de mínima até às 6 da manhã, a máxima vai chegar aí a 32 graus ao meio-dia até 1 da tarde. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, os termômetros marcam 30 graus. O sol agora está aparecendo entre nuvens, né? Não há previsão mais de chuva hoje, pode ser que chova isoladamente em uma área ou outra da cidade. E a semana toda, até sexta-feira, promete ser de sol forte. É possível que no sábado o dia fique nublado, mas nada ainda confirmado, né? Bom, essa é a previsão de hoje, né, para Itabuna. Então, um abraço a todos aí, né, e obrigado pelo carinho da audiência. Vitória da Conquista, a mínima foi de 18 graus até às 6 da manhã, vai chegar a 28 graus ao meio-dia, temperatura bastante agradável. Nesse momento, lá no centro da cidade, os termômetros já marcam 25 graus. E Salvador, a nossa capital, se você está se preparando aí para ir para Salvador, hoje o tempo lá fica bom, mas com algumas nuvens no céu. A mínima foi de 25, né, já quente também logo no início da manhã. E a máxima vai chegar a 30 graus aí por volta do meio-dia. Nesse momento, no centro da cidade, os termômetros já marcam 25 graus. Quarta, quinta, sexta e sábado, o dia fica com sol forte e muito calor, aí na casa dos 30 graus. Mas no domingo e na segunda, pode ser que haja uma precipitação e venha chover na nossa capital, Salvador. Essa é a previsão do tempo aí, para você conferir aqui no nosso programa TVI News, tá certo? Hoje faltaram os gráficos aí, né? Tivemos um probleminha aí, mas depois volta tudo ao normal, tá certo? Bem, no programa de hoje, então, a gente vai ter daqui a pouquinho a participação do Roberto José. Tem muitos assuntos, né, para ele comentar aqui com a gente nessa questão da geopolítica, né? Vamos falar também da questão da segurança pública aqui no Brasil, algumas coisas que estão ocorrendo, e ele vai comentar aí com a gente. E vamos ter também aqui no programa a participação da Dalila Reis no quadro 10% hoje, né? Também participando aqui do programa o Kleber Isaac no quadro Economia Verde, tá bom? É só você ficar ligado com a gente. Hoje não teremos, né, excepcionalmente não teremos aí o quadro Gente de Vitória, né, com a Vitória Santana, nossa jornalista Vitória Santana. Ela hoje, por problemas de saúde, né, não pôde fazer o quadro aqui com a gente. Está lá
se recuperando. Um abraço aí, Vitória, se recupere logo, tá bom? Saúde para você. Olha, gente, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal se reúne aí hoje para decidir aquela questão da decisão monocrática do Dias Toffoli, que anistiou a construtora Odebrecht, hoje Nova Honor, né, para não pagar o acordo de leniência. O que é acordo de leniência, para quem não sabe? É uma devolução de dinheiro feita de comum acordo entre a empresa e a justiça brasileira, né? Na época, inclusive, isso foi fruto de um acordão que reuniu até organizações internacionais para que essas empresas, não só a Odebrecht, mas a Friboi, né, que é o Grupo IBF e outros, devolvessem aquela grande quantia de dinheiro que foi delatada por eles mesmos, né, de que eles teriam corrompido autoridades brasileiras, né, do setor público para obras e grandes obras no Brasil. Ora, no meu entendimento, né, eu acho que a empresa foi punida duas vezes, porque, na verdade, esse dinheiro que ela se propôs a devolver não estava em posse dela. O dinheiro que ela está devolvendo é o dinheiro dela, limpo, que ela ganhou. O dinheiro sujo que foi passado pelas autoridades brasileiras na época, fruto da corrupção, é esse dinheiro que tinha que voltar. A justiça tinha que fazer com que essas pessoas, esses políticos, devolvessem esse dinheiro. Mas não, obrigou aí a empresa a devolver o dinheiro, né? Eu até concordo em parte com o que disse o presidente Lula na época, de que a Lava Jato quebrou essas empresas, e realmente quebrou. A Odebrecht era uma das maiores geradoras de emprego no mundo da construção civil, né? E hoje praticamente inexiste essa empresa, né? Era um orgulho para a Bahia, a Odebrecht, era um orgulho para o Brasil. A Odebrecht fazia grandes obras no mundo inteiro. E durante a Lava Jato foi descoberto todo aquele esquemão, né, com a Petrobras e com outras obras aqui no Brasil. E a Odebrecht se viu aí na situação de ter que delatar, né, falar aí para as autoridades tudo que foi feito, para quem ela deu esse dinheiro. E a justiça aí, para que a Odebrecht continuasse no mercado, propôs o acordo de leniência, uma delação premiada da empresa, do CNPJ, né? E aí foi feito esse acordo, estava presente a Transparência Internacional e com outras entidades, e não houve coação, pelo que se sabia até então, não tinha havido nenhum tipo de coação. A própria empresa que se ofereceu, né, para fazer essa delação premiada e o acordo de leniência. E aí se propôs a devolver bilhões, não é milhões não, bilhões de reais, né, aos cofres públicos. E aí fizeram esse acordo, assinaram, beleza, tudo bem. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal anistiou o presidente Lula, né, para que ele pudesse concorrer às eleições, usou o argumento de que a Lava Jato estava ilegal, que a Lava Jato não era uma operação legal. E aí teve aquele vazamento também das conversas do juiz Sérgio Moro com os promotores, um vazamento que, segundo as leis do Brasil, também não valeriam de provas, porque são vazamentos criminosos, né? Não foi um vazamento da justiça, não foi a justiça que investigou e descobriu isso, né? Veio através de criminosos. Mas o STF usou isso como argumento, anulou toda a operação da Lava Jato, e aí agora o Dias Toffoli, baseado nisso, né, quis premiar aí essas duas grandes empresas, anulando, cancelando esse acordo de leniência para que elas não pagassem esse dinheiro aí, que seria usado inclusive em prol dos trabalhadores, ou seja, aqueles funcionários, né, de estatais como Correios, que teve aí o fundo de pensão todo exaurido ali também naquele período, né? As autoridades da época usaram o fundo de pensão dos funcionários do Correio e de outras empresas estatais, e esses coitados aí, quando se aposentarem, não terão condição de se aposentar. Aí foi feito esse acordo e esse dinheiro, ou parte dele, iria para esses fundos de pensão, tapar esse rombo aí, né?
Mas agora, diante dessas decisões que o Supremo Tribunal vem tomando, esses trabalhadores poderão não ver a cor desse dinheiro. E outra coisa, quem pediu ao Supremo Tribunal Federal, e o André Mendonça ontem se reuniu com as empresas para fazer mais um acordo, para tentar com que essas empresas deixem de pagar essa leniência, foram os partidos que dizem representar a classe trabalhadora. Foi o PT, foi o PCdoB, foi o PSOL e foi também o Solidariedade. Esses 4 partidos solicitaram ao Supremo Tribunal Federal rever esse acordo de leniência, né? Então, no Brasil, são coisas absurdas que acontecem no nosso dia a dia, né? E pasmem a todos, né? Partidos que se dizem representantes da classe trabalhadora é quem mais vai prejudicar agora os trabalhadores. E outra coisa, esses partidos, na maioria ali de pessoas, de políticos, usufruíram desse dinheiro, desse recurso ilícito. Muitos compraram mansões, compraram fazendas, compraram aviões, outros mandaram o dinheiro para o exterior e não devolveram. Enquanto a Odebrecht e as outras empresas é que tem que devolver, a Camargo Corrêa e outras. Né? Eu acho que quem deveria devolver esse dinheiro seriam os corruptos, né? Aqueles que foram delatados, aqueles que a justiça sabia quem foi, e agora eles estão com consciência pesada, né? Porque enquanto eles usufruíram desse dinheiro, desse recurso ilícito, as empresas estão tendo que devolver da sua parte, do seu lucro, um dinheiro que elas não tiveram posse, né? Porque esse dinheiro foi repassado na corrupção. Então, tudo errado no Brasil, né, gente? Tudo errado. Ou seja, quem pagou o pato aí foram as empresas. E agora essas empresas estão querendo deixar de pagar, porque o próprio presidente Lula, né, achou um absurdo tudo isso e pediu, então, a esses partidos que entrassem aí no Supremo Tribunal Federal para rever essa situação. Então vamos ver o que é que dá, né? Vamos aguardar aí esse julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal para ver se vai manter essa decisão do Dias Toffoli, que foi uma decisão monocrática, e também esse acordo que está sendo proposto aí nessa ação, né, desses 4 partidos que o André Mendonça está mediando, e o André Mendonça tomou a decisão ontem de dar 60 dias de prazo para que essas empresas refaçam, né, o acordo de leniência de uma maneira que elas possam pagar e não mais da maneira que foi feita antes de 2020, né? Então vamos ver aí como é que vai ficar tudo isso, né? E eu só digo uma coisa, quem perde com isso é o Brasil. E isso também tem uma outra consequência grave, né? É que isso no mundo jurídico e no mundo empresarial, daquelas mega empresas que querem vir para o Brasil, né? Isso provoca uma insegurança muito grande na economia e também no mundo jurídico. É uma insegurança jurídica para o Brasil. Ou seja, decisões que foram tomadas há 5 anos, 6 anos, 8 anos, agora são desfeitas ao bel prazer de um grupo minoritário, né, que se sentiu prejudicado e quer rever tudo que foi acertado lá atrás. E, segundo as próprias autoridades aqui do Brasil e juristas renomados, nenhum motivo para isso houve, porque essa suposta coação que as empreiteiras, né, falam que sofreram, essas coações não aconteceram. Porque como é que é coação se você mesmo propõe isso? Se é você que está propondo, ora, eu quero delatar e quero um benefício em função disso. É você que está propondo, é você que está se oferecendo. Que tipo de coação é essa, né? E outra, nesse acordo dos valores, participaram entidades internacionais. Então tudo foi muito testemunhado ali, tudo foi muito coparticipado, né? Não houve decisão às escuras, em quarto de cadeia, não. A coisa foi muito aberta, muito ampla, muito discutida. Então essa suposta coação, na verdade, só está trazendo insegurança jurídica para o Brasil e com isso pode afugentar o capital externo. Aquelas megas empresas que poderiam vir investir no Brasil ficam com receio, né? Que país é esse que muda as decisões de acordo com cada presidente que entra, cada político que entra, muda a justiça, muda os membros da corte e eles decidem, né?
o bel prazer, decisões isoladas. Então, tudo isso é muito negativo, é muito ruim para o nosso país, tá certo? Vamos aguardar aí as decisões dessa semana aí, né, do Supremo Tribunal Federal. E ontem já tivemos essa decisão do André Mendonça, dando 60 dias de prazo aí. Eu acredito até que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal pode até nem querer decidir isso hoje. Pode pedir para esperar aí a decisão, né, de como vai ficar esse acordão com todas as empresas. Aí não entra só a Odebrecht e o grupo IBF, né, da Friboi, não. Aí fica também valendo para Camargo Corrêa, OAS e outras empresas que se envolveram naquele escândalo do Petrolão, né? Então talvez, né, o Supremo peça para aguardar essa decisão que foi tomada ontem pelo o André Mendonça, né? Vamos aguardar então para ver como é que vai ficar, tá certo? Bom, gente, ontem foi encontrado aqui em Itabuna, né, o corpo de um rapaz que estava desaparecido aqui na região, né, e ele foi encontrado no Rio Cachoeira. E depois se descobriu que ele foi pegar uma bola, né, como gandula de uma partida de futebol e não voltou mais. Então ele teria morrido afogado. Então, daqui a pouquinho eu vou dar os dados dele aqui. Deixa eu ver aqui, o jovem desaparecido, o nome dele, deixa eu ver aqui. Ele foi encontrado, né? Então, infelizmente não como a família esperava que encontrasse com vida, né? Mas ele foi encontrado morto, no Rio Cachoeira. Eu vou dar os dados dele aqui, deixa eu procurar aqui. Ele foi identificado como Wildes, né? Apenas o prenome de Wildes, que desempenhava aí o papel de gandula numa partida de futebol, um baba, né? Quando a bola caiu ali no Rio Cachoeira e ao tentar recuperá-lo, ele não foi mais visto. Os bombeiros foram notificados, foram fazer a busca, né? E o corpo foi encontrado na tarde de ontem, dia 26, no Rio Cachoeira. Os amigos e familiares que estavam presentes no local estiveram muito abalados, né, com toda essa situação, muito tristes também pela morte desse rapaz, né? Infelizmente, mais uma vida que se vai. Gente, água não é brincadeira, né? O Rio Cachoeira, ultimamente, tem recebido um volume de água muito bom, vindo aí de outras cidades, né, devido a essas chuvas. Então, as correntezas ficam fortes e mesmo você sabendo nadar, às vezes você não consegue vencer uma correnteza, né? Você pode se embaraçar num galho de árvore que está ali, né? Ou até mesmo um animal, né? Tem muitas capivaras ali e outros animais, e você pode se dar mal, como foi o caso desse rapaz aí, dessa vítima, né? A gente lamenta muito que isso tenha acontecido. Olha, em Ilhéus tivemos também um arrombamento, né, de uma casa lotérica, onde criminosos arrombaram a parede, né? E furtaram da casa lotérica um cofre contendo aí mais de 70 mil reais. O furto foi registrado na madrugada de ontem, segunda-feira, a casa lotérica ali em Ilhéus. Os bandidos, né, como eu disse, quebraram a parede, né, arrombaram aí a parede e abriram um cofre que continha esse valor aí de 70 mil reais. A polícia foi acionada por um funcionário da casa lotérica, né, que percebeu o crime. E ao chegar no local, viram que o estabelecimento tinha sido todo quebrado, né? As paredes estavam quebradas. E aí a polícia foi acionada e foi até o local e constatou, né, o roubo. E no cofre tinha aí a importância de 70 mil reais, tá certo? Bom, e em Canavieira, gente, foi condenado a 21 anos de cadeia também, responsável por aquele crime, né, que ocorreu aí, você acho que está lembrado, né, numa pousada em Canavieiras, quando um jovem tinha desaparecido e depois foi encontrado morto na praia, né, com os pés e mãos amarradas. Ele foi condenado aí a 21 anos de cadeia, mas a sua defesa ainda vai poder recorrer, né? O Brasil, né, tem a justiça, né, o direito, o Estado de Direito dá essa chance aí, né, de que eles recorram aí na segunda instância e até a terceira instância.
Agora a gente não sabe se o juiz depois vai manter ele preso. Esse aí foi a vítima, né? Essa foto aí é da vítima que foi morto, foi encontrada morta na praia. Esse rapaz trabalhava na pousada. Segundo as investigações, toda a trama, né, foi feita pelo esse indivíduo que foi condenado aí a 21 anos de cadeia, e envolvia também, ele tinha um caso com a dona da pousada, né? Infelizmente essas coisas acontecem muito, né, gente? Você não sabe em quem confiar, né? Às vezes você está trabalhando em determinado lugar, está sendo alvo de uma inveja, né? Ou de uma coisa que talvez você nem imagina o que se passa na cabeça de um outro indivíduo, e ele está ali tramando contra a sua vida, né? Então, infelizmente, isso ocorre muito, né? Não é um caso isolado, isso ocorre sempre em vários lugares, e esse foi mais um dos casos. E a justiça foi feita como pedia, né, a população de Canavieiras. A justiça foi feita. Agora, esperar que a justiça continue sendo feita, né? Porque não adianta esse cara ter sido condenado aí há 21 anos e o juiz depois conceder liberdade provisória, ou ele ficar aguardando o recurso em liberdade, né? Aí não dá. Então vamos aguardar aí qual a decisão do judiciário, porque, né, a parte dele também além de estar recorrendo, está pedindo isso, né, que ele aguarde em liberdade, mas eu acredito que o juiz não vai acatar isso e coloque ele preso, né, para aguardar preso a decisão aí da segunda instância, né, se é que vai ter mesmo esse recurso na segunda instância, tá bom? Daqui a pouquinho o Roberto José estará aqui com a gente, participando do programa. O mestre Roberto José vai falar aí sobre a geopolítica, né? Tem muita novidade aí, tem muita atualização para a gente fazer, inclusive sobre o Irã. Segundo denúncias, né, o Irã está com amadurecimento da questão da bomba, né, nuclear, e o urânio já está chegando a 90%, né? Como é que eu diria, faltou o termo aqui agora, né? É uma espécie de preparação para que ela se torne a bomba atômica, né? É uma preparação do urânio que vai numa escala aí, aumentando de nível essa preparação, né? E quando chega a 90%, ela está no ápice, digamos assim, né? O urânio está no ápice para se tornar a bomba atômica. Então, está preocupante essa situação. Alguns religiosos, né, como os judeus, acreditam numa guerra que é bíblica, né, essa guerra consta nas profecias, que é uma guerra chamada Gog e Magog, que envolve ali países do Oriente e do Oriente Médio. E essa guerra Gog e Magog seria a maior guerra antes da volta de Cristo. Então, por acreditar nisso, né, os judeus acham que é chegada a hora e que essa bomba que está sendo preparada pelo Irã é a bomba descrita nessa profecia da guerra Gog e Magog, porque nesta profecia se fala que algo, né, porque quando foi feita essa profecia ninguém nem sabia o que era bomba atômica, né? Então foi descrito de outra forma. Foi descrito de que algo aconteceria em alguns minutos que seria o suficiente para devastar grande parte da terra e da população. Então, o que é que significa? O que é que pode acontecer em minutos que pode devastar grande parte da população? Uma bomba atômica, né? Hoje a gente faz essa leitura, né? Pode ser uma bomba atômica. Então, os judeus estão fazendo essa leitura e Irã seria o grande pivô dessa situação ali no Oriente Médio, né? Então já preocupa as autoridades, os americanos estão apurando, né, para que possa tomar uma medida contra o Irã nessa questão da bomba nuclear. Israel está sendo muito pressionado, né, para fazer um cessar-fogo. Os Estados Unidos pressionam muito, né, para que ele faça o cessar-fogo. Ele já anunciou que faria um cessar-fogo independente desse acordo, né, proposto aí pelas Nações Unidas. Israel já tinha pensado nesse cessar-fogo em respeito aí ao Ramadã, que é o mês do Islã, né? É um processo de jejum que os islâmicos fazem
nesse período de março, deve ir entre o dia 8 e o dia 10 de março, e o Israel, em respeito a isso, né, a essa religião, já previa esses 2 dias de trégua. Mas agora já se comenta aí esse acordo, né, foi proposto pela Organização Mundial, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e aí se propõe uma trégua de 40 dias. Nessa trégua, nesse cessar-fogo, o Hamas trocaria aí os reféns, né, que estão em seu poder por alguns presos, né, lá de Israel, que estão presos em Israel, alguns membros do Hamas. Bom, mas enquanto isso, o Hezbollah continua também atacando, né? E ontem ele sofreu uma baixa e voltou a atacar Israel na manhã da madrugada de hoje, em retaliação a essas baixas, 2 baixas, né, que ele sofreu ontem, de seu grupo terrorista, o Hamas. Aliás, o Hezbollah, né? Então tem tudo isso aí para o Roberto comentar e a gente vai aguardar um pouco aí, daqui a pouquinho ele vai estar participando com a gente, né? E vai comentar sobre esse tema. Tem outro tema aqui que o Roberto também vai trazer para a gente. Deixa eu pegar aqui. Além dessa questão aí, né, do Oriente Médio, tem um outro tema aqui que o Roberto vai trazer aqui para o programa, né? Deixa eu ver aqui. A economia russa, né, cresceu mais que países do G7. Então o mestre Roberto José daqui a pouquinho vai trazer também esse comentário. Como é que pode, né, um país que está em guerra, que sofre retaliações, sanções de grandes países como Estados Unidos, por exemplo, né, esse país crescer mais do que o G7. Então a gente vai entender isso melhor aí com o comentário do professor e mestre Roberto José. E ele também vai comentar aqui com a gente sobre a questão da Polícia Civil e Polícia Federal, que vão investigar patrocínios do narcotráfico nas campanhas eleitorais, né? Então a gente vai comentar esse assunto com ele, porque isso está preocupando também muito a nação brasileira. A gente tem visto aí o narcotráfico infiltrado em todos os setores, todos os segmentos do Brasil, e principalmente agora na política, né? Tem patrocinado aí candidatos a vereadores, candidato a deputado, candidato a prefeito de algumas cidades, de alguns estados, e isso está preocupando muita gente. O tráfico, né, ele está enraizado na nossa sociedade de tal forma que hoje já forma aí sua 3ª ou 4ª geração de advogados que participam de concursos, que se tornam juízes e que depois viram serventes do tráfico lá na justiça do nosso país. Aí vocês às vezes perguntam assim, por que o juiz liberou o traficante, né? Porque antigamente o traficante cumpria uma pena mínima de 15 anos em regime fechado e hoje com 1 ano ele já sai da cadeia, às vezes nem vai preso, porque tem muitos juízes que foram frutos de patrocínio do tráfico. Eles chegaram até a OAB, né? Chegaram até o curso, bacharelado, depois OAB, depois o concurso público, em função do dinheiro que recebia do tráfico. Então ele está ali a serviço do tráfico. O Brasil está desse jeito. Agora já se fala também em formação de médicos, né? Esses narcotráficos estão investindo em pessoas para fazer curso de medicina, que é muito caro nas universidades particulares. Poucas pessoas podem pagar. Então hoje tem gente lá que não tem dinheiro, mas é financiado pelo tráfico e paga ali 10, 12 mil reais por mês para se tornar um médico. Porque no futuro, né, assim que essas pessoas se formarem, vão fazer especialização de urgência e emergência e vão servir o tráfico. Então daqui a uns anos, não se iludam não, vocês vão ver aí em alguns locais, algumas comunidades, o tráfico colocando até hospitais particulares para eles, usando esses profissionais que eles estão investindo. Para quê? Porque eles não querem ir para o hospital público, eles não querem ir para o hospital particular, né, normal, que vai ali pegar os dados e depois a polícia vai investigar porque é que ele está ali, foi baleado por quê, né? E ele vai ficar sob custódia. Então os bandidos já estão vendo isso
e já estão investindo em pessoas que vão se tornar médicos para depois servir ao tráfico. Olha só como o crime organizado no Brasil chegou, né? Chegou a esse ponto de investir em estudantes, né? Para que eles possam servir ao tráfico depois de formados, né? Seja como advogados, seja como promotores, juízes, ou seja como médicos. Então tá difícil, né, gente? Tá cada vez mais difícil combater essa criminalidade. Eu não sei até onde vai chegar isso, né? Mas a coisa tá complicada. Então daqui a pouquinho o Roberto José também vai comentar sobre isso aqui no programa, tá bom? A gente tá aguardando aí fechar o link. Assim que tiver com o link aí, a gente coloca o Roberto aqui no ar com a gente. Olha, gente, outro assunto que está preocupando muito as autoridades brasileiras, e hoje já está em questão isso na Justiça Eleitoral do Brasil, né, o TSE, que é tanta sigla, né, STF, STJ, TSE, né, TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. Então já está lá em questão a inteligência artificial. A gente está chegando a um ponto, né, da inteligência artificial que está difícil o controle. Está ficando cada dia mais difícil controlar isso. Então, como é que vai ser a decisão para as próximas eleições? Os candidatos vão poder fazer uso dessa inteligência de forma vigiada pela justiça, ou seja, com limites, ou não vão poder usar de jeito nenhum? Qual vai ser a decisão do TSE em relação a isso? Porque tem um detalhe, ela é benéfica e ajudará muito aos políticos que não podem pagar um marketing profissional. E até os que podem pagar um profissional de marketing, eles também farão uso dessa inteligência artificial que vai baratear a sua campanha. Por quê? Porque evita a contratação de dezenas de profissionais, né? Por exemplo, hoje já tem a inteligência artificial que ela trabalha com gráficos, né? Com desenhos, ilustrações, fotografias, tratamento de imagem. Então, olha só, eu falei só aí 5 ou 6 profissionais que seriam dispensados em um trabalho de marketing profissional. Um só profissional vai pedir à inteligência artificial que faça o tratamento daquela imagem de acordo com o que ele imagina e aquele software vai dar a imagem que ele quer. Vai pegar a foto do candidato, vai dizer como ele quer aquela foto, o que ele quer no fundo daquela foto e a inteligência artificial lhe dá em questões de segundos. Então, não se pode abrir mão de uma facilidade dessa, de uma inteligência dessa. Por outro lado, como isso seria manuseado pelo lado ruim, pelo lado dos maldosos, aqueles que querem prejudicar alguém, né? Seria muito utilizado. Você quer ver uma coisa? Hoje, se você quiser, pega a sua imagem, sua voz, né? Um tostão da sua voz, como diria aquele humorista, né? Um pedacinho da sua voz, entrega a inteligência artificial e dá um texto e fala para a inteligência artificial: eu quero que essa pessoa que está na imagem fale esse texto em língua portuguesa correta, com interpretação, ou com sotaque, sei lá, do jeito que você quiser. Você vai pedir a inteligência artificial. Em questões de segundos, o software vai lhe dar aquela pessoa falando aquilo que está no texto. Aí você vai dizer: ah, mas não foi essa pessoa que falou. E realmente não foi, mas foi a imagem dela que foi colocada ali e tal. Então isso pode ser usado para o bem. Por que para o bem? Porque se eu sou candidato e eu não tenho uma facilidade de falar com o público, eu não tenho um bom desempenho perante as câmeras, eu não tenho uma boa articulação para falar, eu não tenho uma boa oratória, eu vou pedir isso e a inteligência artificial vai me dar. Então eu não preciso gravar. A inteligência artificial vai usar a minha imagem e vai colocar aqui no vídeo para que você veja o que eu estou querendo lhe dizer. O que eu quero falar para você, eu vou falar através da inteligência artificial. Então isso é benéfico, isso é legal. Agora, o que não é legal?
o adversário pegar a minha imagem e colocar eu falando uma coisa contra mim mesmo. Por exemplo, eu desisti da minha candidatura, eu não vou mais ser candidato a prefeito. Então isso seria uma mentira, né? E aí, até que você, eleitor, identifique se é aquela pessoa que está falando mesmo, ou se foi alguém que manipulou, isso vai levar um tempo, né, para que alguém venha desmentir e provar. E nesse tempo o estrago já foi feito. Então, é esse tipo de fake news que está em moda agora, e é esse tipo de fake news que o TSE pretende evitar. Então fica a grande interrogação aí para a gente aguardar a decisão do TSE. Ela vai proibir por completo a inteligência artificial e aí prejudicaria também o lado bom desse negócio, né? Porque ela não, ou então ela vai proibir parcialmente, né? Digamos, não pode se usar a inteligência artificial para produzir algo contra o adversário, né? Isso aí será passivo de pena, de multa, disso ou daquilo. Pode ser também. Aí não prejudicaria o lado bom da inteligência artificial para que os candidatos possam usufruir dela. Mas e aí? Quem vai fiscalizar isso? Quem vai medir isso? Até que ponto isso foi feito? E descobrir para provar que aquilo realmente foi feito pelo adversário A, ou B, ou C. Aí até chegar lá, o estrago não está feito, mesmo que o adversário A, ou B, ou C venha pagar essa conta. Então eu acho meio complicado. A gente vai aguardar aí, né, esse posicionamento do TSE para ver o que é que vai ser decidido em relação a isso. Agora, que a inteligência artificial veio para revolucionar o mundo, eu não tenho dúvida disso. Para o mal e para o bem. Agora, precisamos saber distinguir qual é o mal e qual é o bem, né? Esse é o grande problema. Principalmente os leigos, que vão receber o pacote pronto, né? Fica difícil diferenciar. Então as autoridades têm essa missão de fazer valer algumas leis que já estão no Brasil, que já vigoram, e que se a gente for ler a lei ao pé da letra, a gente vai ver que tem lei aí, não precisa fazer nova lei para proibir isso ou para punir quem faça isso, né? Eu acredito que já tem lei demais no Brasil, né? Inclusive a LPG, que é a Lei de Proteção Geral, que amanhã a gente vai até falar aqui no programa com especialista. Então tem várias leis que já garantem, né, já protege o cidadão em relação a tudo isso. Mas o problema no Brasil é que ninguém cumpre lei, ninguém respeita a lei, porque ninguém fiscaliza. Só em casos de eleição que funciona. E olha, eu vou dizer a você que nem funciona tanto. Você quer ver uma coisa? Tem candidatos já aqui na cidade, aqui na região, fazendo propaganda, botando adesivo em carro com logomarca que vai ser usada na campanha eleitoral em julho. Eles já estão fazendo a campanha agora. Só não colocaram lá o número porque não foi liberado ainda pela Justiça Eleitoral. Só vai ser liberado depois das convenções. Mas se pudesse, ele já colocaria lá o número. Tem candidato a vereador aí que já está com adesivo aí, tudo que é carro aí na rua circulando. Aí eu pergunto, alguém fiscaliza? Não. Aí eu pergunto, será que só meus olhos viram? Será que não tem nenhum promotor público que anda na cidade, que dirige carro? Só eu? Porque está todo mundo vendo aí, né? No fundo dos carros aí, os adesivos com o nome do candidato. Aí precisa que alguém vá fazer denúncia. Que autoridade é essa? Né? Para que esse pessoal passou em concurso? Porque se eu sou uma autoridade pública e eu estou ali para cumprir a lei e a ordem, eu vejo um negócio desse, eu tiro foto, eu abro o processo e eu vou lá, né? Olha o Alexandre de Moraes aí. Alexandre de Moraes tomou conta de tudo no Brasil, né? Ele é vítima, ele é juiz, ele é promotor, ele é tudo, delegado. Então por que que um promotor na cidade vê essas aberrações e não toma uma providência? Ele não está ali para fazer cumprir a lei? Cadê o juiz eleitoral, né, das comarcas? Eles também não veem isso? Será que eles não andam na rua? Ou eles andam vedados, né? Botam a venda nos olhos? Eu não acredito, né? Então, se eu vejo, se você vê, todo mundo vê, eles também vê. Então não adianta ter tanta lei no Brasil se as próprias autoridades não fazem cumprir essas leis. Fica esperando que alguém vá lá. E outra coisa, até que tem gente que faz denúncias sobre essas coisas e os juízes eleitorais fazem vista grossa.
Não sei se por incompetência, porque não sabe como agir, não sei se por descaso, né? Ou então, amigo do candidato fala assim, não vou dar sequência a isso não, vou deixar para lá. Que infelizmente também tem isso, né? Cidade aí pequena, cidade média, todo mundo se conhece. Então o juiz, o promotor, conhece aquele candidato, às vezes é um empresário, é uma pessoa bem relacionada na sociedade, e aí ele fica com receio de agir. Pode ser isso, porque eu já vi casos aqui na cidade de pessoas que denunciaram abusos eleitorais e a situação não foi adiante. Então, realmente a justiça eleitoral tem muito que explicar. Nas épocas de eleição mesmo, durante o período de eleição, já tivemos aí casos de abuso de poder econômico, compra de voto, coisas que a gente vê, boca de urna que está na lei, que é proibido, a gente vê em toda eleição aqui em Itabuna, as pessoas com camisa, distribuindo panfleto, pedindo voto a menos de 10 metros da urna, dentro da sessão eleitoral quase. E eu nunca vi justiça aqui punir ninguém por conta disso. Então, realmente, as leis existem, mas nem as autoridades fiscalizam. Essa é a realidade. Ou não querem ver, né? Não querem fiscalizar. E eu provo aí para vocês. Se algum promotor estiver me assistindo, ou algum juiz e quiser, pode me chamar aí que eu vou lá. Eu tiro foto aí na rua e levo para vocês. Não custa nada. Se vocês não estão vendo, a gente está vendo, né? Bom, vamos chamar a nossa querida Dalila Reis no quadro 10%. Tem uma dica importante para você. Olha, você pode ser empresário ou não, você pode ser microempreendedor ou não, pode ser apenas uma pessoa, né? Um cidadão comum, mas essa dica é muito importante, vai ajudar muito você no dia a dia. Confira aí. Bem-vindo ao seu programa Os 10%, e eu estou aqui hoje para falar sobre códigos, tá? Códigos da prosperidade, da riqueza, que nada mais, nada menos é que mentalidade e comportamento. Às vezes a gente acha que para a gente alcançar grandes resultados é necessário coisas extraordinárias, mirabolosas e dificílimas. Mas às vezes um detalhezinho equalizado a gente consegue aí os resultados que nós queremos. Então eu quero te passar aqui, tá, códigos de pessoas com quem eu estudei, pessoas realmente de grande sucesso, que é somada até em milhões, tá? Que é a forma de pensar, é a forma de agir que faz totalmente diferença. Onde a gente aí traz algumas siglas que são AMEB, ok? Então a gente vai seguir essas siglas que são os códigos da prosperidade, o código das realizações, sejam elas quais forem, tá? Tanto no âmbito profissional como no quesito pessoal, primeiramente, tá bom? Então a gente não tem aquilo que a gente quer, você tem aquilo que você é, tá? Primeiro insight aí, você só consegue materializar aquilo que você é em essência. O que você é um conjunto de sentimentos e pensamentos. Então, quando a gente equaliza, tá? A gente traz a congruência do que é pensamento, sentimento e atitudes, a gente aí consegue chegar na frequência da prosperidade, ok? E um padrão comportamental que nos traz aí esses resultados positivos. O primeiro quesito é a questão da autoconfiança. Quando a pessoa não confia nela, ela se desvaloriza quando ela não sabe quem de fato ela é. E a gente tem encontrado muitas pessoas perdidas na vida e em sua essência. A falta, de confiança e insegurança, a gente consegue enxergar de longe. A gente sente o faro, tá? O cheiro de longe de pessoas inseguras. Se você precisa conquistar um amor, se você precisa conquistar um negócio, se você precisa ir de qualquer coisa que seja, você precisa ser uma pessoa que passe segurança para convencer o outro que de fato você aí tem razão no que pede, no que sugere, tá? Então, a falta de confiança está alinhada à insegurança, ok? E toda insegurança é fruto de falta de conhecimento. Toda insegurança, anota isso,
Toda insegurança é falta de algum conhecimento. Nem que seja esse conhecimento sobre você mesmo, quem você é, ou conhecimento de algum ofício aí que você precisa desempenhar e não saiba. Então, se você é uma pessoa insegura, você está desalinhada para a realização de qualquer objetivo que você tenha. A autossegurança é um dos quesitos mais importantes para que a gente consiga realizar, tá? Então, se você é uma pessoa que é insegura, você precisa se conhecer melhor enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto mulher, conhecer a tua essência e aquilo que te faz singular, tá bom? Então, se você for uma pessoa insegura, está lhe faltando conhecimento. Conhecimento de quem tu é, tá? De você mesmo, das tuas qualidades, dos teus valores que te diferenciam das pessoas, nem melhor e nem pior, mas você. E ponto. O grau comparativo tem crescido muito com as questões tecnológicas da internet. E hoje está todo mundo se comparando com o outro. E isso é algo um pouco prejudicial, um tanto prejudicial, eu posso dizer que muito prejudicial. Muitos não têm a maturidade e se comparam à exaustão ao outro, achando que o outro é mais bonito, que o outro é mais inteligente, que o outro é mais rico, que o outro é mais feliz. E não, o que tu vê muitas das vezes na internet, o que você vê na internet muitas das vezes é uma parte daquilo que de fato é verdade. Então é necessário uma maturidade, um filtro, para que você não se contamine com essa comparação muito injusta, muitas das vezes, que a gente acaba se fazendo, tá bom? Isso gera nas pessoas cada vez mais insegurança. E como aumentar, então, a tua autoconfiança? Se a confiança é um quesito importantíssimo para conquistas, tá? Extraordinárias, conquistas maravilhosas. Então, querida, deixa eu te falar. Como é que você eleva a tua confiança? Você conhecendo você, se amando. Com todos os ônus e bônus que você já passou na vida, você entendendo que você é você. Você se amar, tá? Muitas pessoas inseguras, gente. Baixa estima. E tudo isso é como você se olha. É como você enxerga as lutas da sua vida. E como você enxerga até mesmo o momento que você está. Eu gosto muito de mim, sabe? Porque eu gosto do meu coração. Eu gosto demais do meu coração no sentido de quem eu sou, sabe? No sentido de como eu encaro os problemas, e como eu gosto de ajudar as pessoas, e como eu sou muito esforçada, e como eu corro atrás daquilo que eu quero, sabe? E quando você passa a gostar de você, todo o resto não importa. Você está com você, de mãos dadas, com você até o final, sabe? E eu acho que é uma característica que todos nós precisamos, e é claro que a gente vai construindo isso ao longo do tempo. É você ser mais você, sem se comparar com ninguém, pela tua essência do bem. Porque para você ganhar, você não precisa fazer o outro perder, porque você sabe perdoar, porque você encara, porque você tem caráter, porque você honra com a tua palavra. Nossa, eu me amo muito por causa disso, sabe? Porque eu honro a minha palavra, porque eu não me vendo para nenhum ganho, por mentira, por qualquer coisa que não seja de acordo com aquilo que eu acredito como valor. E eu fui me construindo e hoje eu me considero uma pessoa muito autoconfiante pela minha essência, pelo que eu estudo, pelo que eu pratico, pelo que eu corro e realizo. E eu acredito que o melhor conhecimento é aquele que você desenvolve de você mesmo. Então, conhece a ti mesmo, já dizia, né, o grande filósofo. Então, busque conhecer você na sua essência e esteja de mão dadas com você até o final. Mas uma das coisas também que pode elevar a tua autoconfiança, além de você sempre buscar conhecimento, tá? Você precisa ser uma pessoa que esteja em constante aprendizado, que domine, tá? Mas que não só tenha conhecimento, que haja, tá? Que haja como alguém que sabe o que é necessário. Mas uma coisa que vai aumentar o teu grau de autoconfiança é você aí lembrar de como as pessoas elogiam pelo aquilo que tu faz, de como as pessoas gostam de você, tá? Do bem que você oferece para o mundo. Como elevar a minha autoconfiança? É ver o quanto que as pessoas falam que você contribui com elas. O quanto que elas gostam de te ouvir, o quanto que elas gostam de algo que você faça.
nem que seja uma pessoa mais íntima, né? Mas busque aí subterfúgios para aumentar a tua confiança, lembrando de cada abraço que você já recebeu, de cada elogio que você já recebeu, naquilo que tu faz muito bem. A nossa mente, ela está o tempo todo tentando nos proteger, né? E aí muitas das vezes ela quer nos proteger, não nos deixando avançar, e aí nos dando esse bloqueio. Será que eu sou capaz mesmo? Será? E aí eu quero que você lembre de tudo que você já superou até agora. Se você está aqui comigo agora, você de fato superou muito perrengue. Você superou muitas coisas. E é a gente focar e lembrar do que a gente já venceu no passado que nos dá uma segurança para nós conseguirmos avançar e conquistar o futuro. E viver com muita segurança no presente, que não existe nada que você aí não possa resolver. Eu me lembro uma vez que eu tinha perdido um avião. Eu perdi um avião, o erro foi totalmente meu, tá? E eu tinha que pagar uma outra passagem, eu precisava retornar para o meu destino no mesmo dia. Eu não podia, de fato, de maneira nenhuma, continuar onde eu estava e precisava retornar. E eu lembro que um outro rapaz também tinha perdido o avião, e ele ficou lá batendo, brigando com umas moças, né, que nos atendem no check-in e tal. E eu fiquei pensando, preciso aprender com essa situação. E eu cheguei na moça, né, meu avião tinha acabado de sair, e ela falou pra mim que a próxima passagem, né, 40 minutos seria 3 mil reais, e que eu passasse o cartão, que eu comprasse num aplicativo, enfim. E aí eu sempre aprendi que a gente precisa primeiro tentar resolver de todas as maneiras coisas, para depois nós, de fato, né, bater o martelo. Se a gente foi bem sucedido ou não. E eu lembro que eu falei pra ela que, querida, de fato, eu não posso pagar 3 mil reais e eu preciso que você me ajude. E eu lembro que eu conversei com ela, assim, muito de mulher para mulher, pedi pra ela olhar pra mim e falei ali que não era possível, e falei que nas mãos dela estava o meu destino, o meu futuro, né? E eu sei que se ela quisesse me ajudar, ela poderia me ajudar. Eu sei que ela estava seguindo os protocolos da empresa e ela, né, precisava de fato fazer isso, mas assim, eu fui muito no inconsciente, no coração, de ser humano para ser humano, né, vendo se ela não poderia me ajudar, porque eu falei, não posso pagar nenhuma outra passagem, eu sei que o erro foi meu e eu sei que você está fazendo o seu trabalho, mas imagina aí que você está salvando uma vida nesse dia, você está fazendo bem. Eu descrevi algumas coisas para elas ali, né? Eu falei algumas coisas e deu muito certo. Ela falou, você vai sentar e esperar que eu vou conversar com o gerente. E aí eu fiquei sentada e falei, eu vou ter que aprender com isso. E de fato, ela voltou depois de uns 15 minutos com uma passagem, tá? E em 40 minutos eu estava embarcando para o meu destino sem pagar absolutamente nada. E eu aprendi naquele dia que de fato eu precisava ser mais pontual, que eu precisava ter mais atenção e que de fato, quando a gente comunica da forma correta, de coração, genuinamente, a gente consegue reverter todo e qualquer problema e a gente consegue um avião do 0800. E aí eu passei por uma situação recentemente onde não dependia muito de mim, mas eu dependia de pessoas que me dessem um aval. Vai, Dalila, tudo bem, né? E aí eu falei, gente, se eu conseguir um avião, por que eu não posso conseguir uma outra coisa, né? E eu lembro que essa história de eu conseguir uma outra passagem com o recurso da comunicação assertiva, eu poderia também conseguir realizar uma outra situação, né? E um outro veículo, posso dizer assim, marítimo, né, se eu conseguisse me comunicar e tomar uma atitude correta. E aí isso me deu muita autoconfiança para chegar, fazer o que eu precisava e receber o sim, que eu estava tanto buscando. Então, uma das formas de você aumentar a tua confiança é você lembrar de tudo que você já superou lá atrás, do que você conseguiu contornar, do como as pessoas são gratas pela tua contribuição na vida delas. Isso vai fazer você uma pessoa autoconfiante, vai te erguer de tamanho de 3 metros de altura e tu vai conseguir realizar o que você deseja. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, em todos os sentidos, seja uma pessoa autoconfiante. Fale com segurança, confie em você, confie em Deus, primeiramente, tá? E busque
genuinamente fazer o que você faz com verdade. Quando você faz com verdade, a autoconfiança vem, tá bom? Um outro quesito importante é a mentalidade de abundância. Se você aí quer ser uma pessoa próspera, rica, você precisa ter uma mente rica. Uma mente, um sentimento, comportamento de pessoas abundantes. E o que acontece? Riqueza, tá? São muitas coisas. Me desculpem aqui. A riqueza, ela é muito abrangente. Riqueza não é só algumas somas de dinheiros, de dígitos. O dinheiro é uma pequena fatia de toda uma pizza da riqueza. Riqueza, de fato, é você ter muita saúde, é você ser uma pessoa grata, é você ser uma pessoa do bem, é ter pessoas com quem você, de fato, pode contar. Ser rico é ser amado e amar também, sabe? Ser rico é ser uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo com Deus, em Deus, tá? De quem Ele é. Ser rico é sorrir. Ser rico também é ter dinheiro. Ser rico é ser autoconfiante, é servir, é dar mais do que receber. E para você chegar nesse caminho da prosperidade, você precisa primeiro pensar como uma pessoa próspera, uma pessoa rica. Porque tudo começa e termina na nossa mentalidade. Mentalidade é a forma como você enxerga o mundo. Então tem muitas pessoas que têm uma mentalidade de abundância, querem abundância, mas não têm a mentalidade de abundância. E ter a mentalidade de abundância é o X da questão para você entrar na frequência. Por exemplo, não tem como eu falar agora para vocês aqui todas, né, as questões científicas e tal, mas existe a física quântica que mostra que existe um campo quântico onde fazem com que as coisas fluam, aconteçam. Tudo é energia. Tudo é feito de átomo, a gente pode dizer assim, cientificamente falando, tá? A gente não consegue enxergar a internet, mas nós conseguimos usá-la, perfeito? Você não consegue ver aqui o som da minha voz saindo, mas você está me ouvindo. Então existe um campo, uma frequência, tá? Enérgica, eu posso dizer assim, que a gente não consegue ver, tá? Mas que regem toda uma situação em todas as nossas vidas. E o que é a abundância? A abundância faz parte da prosperidade. Como eu posso me sentir uma pessoa abundante se eu não tenho a riqueza, se eu não tenho o amor, se eu não tenho aquilo que eu desejo? Como ter essa mentalidade? Porque, de fato, primeiro nós somos, para depois nós termos. Você não tem o que quer, você tem aquilo que você é. Então, antes de você querer amor, seja você amor. Antes de você querer ter dinheiro, seja rico. E como é isso? É no ser, é no pensar, é no fazer, é no sentir. A Bíblia fala assim, em tudo dai graças. Como é que eu posso dar graças? Né? Uma pessoa pode falar, como é que eu posso dar graças a Deus se eu não tenho? Se cortaram minha luz, um exemplo, como você pode dar graças por isso? A abundância vem da gratidão. E a gratidão é o sentimento de falar como eu sou abundante. Porque enquanto cortaram a minha luz, um exemplo, tá? Você tem que comer. Isso é muita abundância. Enquanto alguém está debaixo de uma ponte, você tem onde dormir. Isso é muita abundância. Enquanto você aí não tem o amor que você deseja por algum motivo, você aí tem onde dormir, você tem família, você tem trabalho, isso é muita abundância. Essa gratidão, esse sentimento, essa forma de ver, traz para você mais do que você já tem. Porque nós só temos mais do que somos e do que oferecemos. A mentalidade de abundância é entender que nos pequenos detalhes nós somos agraciados pelo mundo. E que se nós formos compararmos com outras pessoas, talvez tenha alguém que esteja mais desfavorecido que nós. Então é muita abundância ser amado. É muita abundância ter só aquilo para comer, mas é o que você tem, enquanto muitos não têm nada para comer.
A mentalidade de abundância é você servir, é você sempre ter uma palavra, é você ter gratidão, porque você hoje pode estar numa situação desfavorável, mas você tem muito mais do que aquele pontinho preto em que você está olhando. Mentalidade de abundância é você escolher os bons pensamentos ao invés dos maus. O ser humano, ele tende a olhar para tudo que é negativo e não elevar e não multiplicar aquilo que é positivo. Para você chegar aonde você deseja, você precisa cultivar bons pensamentos. A ciência comprova que o que acontece? Produtividade não é você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque a ciência já mostra que é impossível uma pessoa fazer duas coisas com excelência. É impossível uma pessoa fazer duas coisas com excelência na mesma hora. Então, ou você faz uma coisa muito bem feita, tá? E depois você faz a outra, ou você vai fazer as duas, mas vai fazer de forma meia boca, a gente pode dizer assim. Então, se você quer excelência, foque primeiro em fazer uma coisa bem feita e depois a outra. É a mesma coisa os pensamentos. Os pensamentos não conseguem estar com pensamentos de abundância, de gratidão e ao mesmo tempo pensamentos que emanam tristeza, escassez e miséria, ingratidão, raiva, vingança, ódio. Essas coisas vibram para a escassez, para o medíocre. Então, você precisa alimentar os teus pensamentos na gratidão. Você precisa entender o que acontece cientificamente falando, para a gente fechar essa questão da mentalidade. Os nossos pensamentos, a gente já está cansado de saber que são poderosos, tá? São poderosos os nossos pensamentos. Porém, ele só tem assim, ó, o nosso cérebro, vamos aqui, deixa eu ser mais didática. O nosso cérebro, ele produz ondas elétricas. Não é à toa que a gente faz exames aí do cérebro e são eletro e um monte de coisa, os nomes dos exames. Então, o nosso cérebro, ele produz ondas elétricas, tá? O instituto, lá dos Estados Unidos, na Califórnia, se eu não me engano, que estuda a matemática do coração, consegue evidenciar que o nosso coração, os nossos sentimentos são muito mais magnéticos do que os pensamentos. Ou seja, os nossos pensamentos produzem 5% de uma realidade. 5%. Tá? Tecnicamente falando, para vocês, pode ser muito mais. E o nosso coração, os nossos sentimentos produzem ondas magnéticas que totalizam 95% das nossas realidades. Então, para nós criarmos a realidade que nós queremos, não é só pensar positivo. Não é só pensar que você é, mas de fato sentir. O X da questão está em você sentir a gratidão. Sentir a abundância naquilo que tu come, onde você dorme, naquilo que tu aprendeu, naquilo que tu faz. O sentimento, ele é magnético. Pensamento, eletro. O sentimento magnético. Então, o sentimento, ele tem um poder maior de atrair para você aquilo que você quer. Então, você está criando a sua realidade não é quando você está pensando positivo, mas sim quando você está sentindo de fato o que você diz sentir. Se você diz que é grato, você tem que sentir a gratidão, se comportar como alguém grato. Se você passar 5 minutos sendo positivo, mas o resto do dia, 23 horas e 55 minutos, passar na raiva, na escassez, na preocupação exagerada e outros comportamentos negativos, você vai atrair mais disso para você. Então, mentalidade de abundância é entender que tudo coopera para você. Que você é uma pessoa agraciada, que você tem motivos para agradecer, que você já nasceu rico, você nasceu enxergando, você nasceu falando, você nasceu com pessoas que te amam e ainda que isso não tenha acontecido, existe muitas outras coisas com que você pode ser grato ou grata. Nós já nascemos com a mentalidade da abundância. Porém, os traumas da vida, as nossas experiências foram tirando de nós esse DNA de abundância,
de ser plenos em tudo que desenvolvemos e somos. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, tenha a mentalidade de abundância, a mentalidade de excelência, entendeu? Fazer com que você entenda que você precisa gerar a frequência certa. E a frequência certa é pensamento positivo, mas sentimento positivo, independente das circunstâncias. E ações congruentes com aquilo que você deseja, ok? Terceiro passo aqui, a gente já está finalizando, tá bom? É você aí não ter a mentalidade de escassez. Você precisa deixar a mentalidade de escassez. E a mentalidade de escassez é aquela mentalidade que nos sabota em dizer que nós não podemos ter tudo o que quisermos. É em dizer pra gente que ou você tem que escolher ser bonito ou ser saudável. Ou você escolhe ter um bom casamento ou ser rico. Isso é mentalidade de escassez. É fazer você escolher algo, porque você não pode ter tudo. E isso é uma grande mentira. Você pode ter tudo o que você desejar em todas as áreas da sua vida. E a mentalidade escassa, ela vai achar que para o outro ganhar, ela tem que perder. Que para ela ganhar, ela tem que fazer o outro perder. E olha aqui para mim. Você acredita mesmo que no mundo com 8 bilhões de pessoas, esse mundo gigante, que não foi todo desbravado, não existe lugar para você nesse mundo? Qual a possibilidade que não existe de você realizar o que deseja num mundo tão grande como esse? A vida de fato não é justa, mas olha quantas pessoas improváveis que comiam lixo hoje são outras pessoas e vivem numa outra realidade. Será que você acha mesmo que alguém vai ter que perder para que você ganhe? Se você entender que quando as portas se fecham para você, mesmo você sendo competente, mesmo você fazendo o que era necessário fazer e a porta não abriu para você, você precisa entender que aquela não era a sua porta. E existem zilhões de portas nesse mundo gigante de 8 bilhões de pessoas. E se uma porta não se abriu para você, é porque existe uma outra muito melhor que vai abrir. Se você não se desvalorizar, se você não se amaldiçoar, mas se você entender que se uma porta não foi aberta para você, porque não era a sua porta. Porque o que tu merece é muito mais do que aquilo que você achava que queria. E continuar seguindo e buscando com muita gratidão, e com muita força e com melhores estratégias. Então pare de achar você que ou você é rico, ou você é bonito, ou você é rico, ou você é bem casado, ou você tem saúde, ou você é bonito, ou não. Você pode ter tudo, sim, se tornar tudo. Se você se tornar tudo. Então tira a tua mentalidade, de achar que as portas estão fechadas para você ou de que não tem espaço para você. Tem espaço, sim. E vou te dizer mais. Tá faltando gente para ocupar esses espaços. Tá ocupando pessoas que ocupem esses espaços e essas oportunidades no mundo. Então, deleta a mentalidade de escassez e substitua a lamentação pela gratidão. Tem um texto de Ellen White, uma escritora norte-americana que eu gosto muito, que diz que nós somos transformados pela contemplação. No que você se contempla, no que você se demora contemplando, você se tornará igual. Se você se demora olhando para todas as boas coisas, isso tende a se realizar em você, se materializar em você. Mas se você foca os teus olhos em algo que não seja bom, tudo isso também se tornará você. Porque nós somos aquilo que contemplamos. Então contemple o bem, boas referências. Não fica olhando o que não deu certo. Aprenda com o que não deu certo. Mas faça das suas referências aquilo que deu muito certo. E tem dado certo há mais de 2000 anos. Por que não vai dar certo com você? Então, elimine a mentalidade de escassez, mude suas referências e substitua a lamentação pela gratidão. Você pode ter tudo em todas as áreas se você assim pagar o preço e se você assim mentalizar que pode. Ok?
Por fim, eu quero falar aqui, para que você alcance aí a tua vida de abundância, o teu código da riqueza, é você ser protagonista. É você estar aqui e agora. É você ser 100% presente e dar toda a sua energia naquilo que tu está fazendo. Se você não for uma pessoa protagonista, você de fato não vai abundar. Você de fato não vai viver a melhor coisa que tem para você nesse mundo. O protagonismo é você pegar o microfone da sua vida e você ir lá falar. E você ir lá fazer. E você tomar atitude. É você não esperar que alguém abra a porta para você. É você mesmo abrir as portas. É você não esperar o milagre. É você ser o milagre. Protagonismo é tudo sobre o que não acontece com você, mas o como você reage. O mundo é dos protagonistas. Não são dos coitados, dos injustiçados. O mundo é daqueles que passam por cima de toda e qualquer circunstância. Então eu convido você a ser uma pessoa que não espera, mas que faz. Uma pessoa que é protagonista. Uma pessoa que é um milagre. Quando você aí tiver a autoconfiança necessária, quando você acreditar muito em você, quando você se amar como você é e melhorar o que precisa ser melhorado, quando você tiver a mentalidade que entre na frequência da abundância, na frequência das realizações, do amor, da gratidão, daquilo que tu deseja, quando você eliminar a mentalidade de escassez, achando que você é o pobre miserável e que você é um coitado, injustiçado e que não existe espaço para você no mundo, quando você aí ser protagonista, quando você seguir essa tríade, de fato você vai contar para as pessoas: gente, é verdade. Tudo isso é verdade, estou experimentando na minha vida. Então quero convidar você a também viver os passos de se tornar. Você não é o que você quer. Você tem tudo o que você é. Então, seja a gratidão, seja o amor, pense como rico. Você pode não ter 1 milhão na conta, você pode ter R$1 na conta. Você pode não ter todo o amor do mundo. Seja o amor. Você quer amor? Não busque amor, seja você o amor. Você quer riqueza? Seja você abundante. Dê tudo que você tem, positivamente para as pessoas. Ensine, ame, agradeça, nem que seja por um copo de água. Quando você seguir esse modelo, esse padrão de vida, de comportamento e de pensamento, é impossível você não alcançar aí a prosperidade, a abundância e, mais que isso, a felicidade. É felicidade. E como é que a gente pode ser feliz? Sendo grato por todos os ônus e bônus. Esse foi o nosso programa de hoje. Até o próximo Insight. %10% com a nossa querida Dalila Reis aqui no nosso programa nesta terça-feira. Obrigado, Dalila. Um recado bacana, né? Gostei muito. Olha, gente, daqui a pouquinho o Roberto José já vai estar com a gente aí, você que está aguardando, né? A gente anunciou logo cedo aqui, mas ele entra agora com a gente aí com esses temas todos que eu anunciei para você. E a gente já está com ele online aí, ao vivo, então vamos iniciar esse papo. Roberto, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, né, ilustrando nosso programa. E antes de falarmos aí da questão da geopolítica internacional, eu queria que você falasse aí sobre essa ação da Polícia Civil com a Polícia Federal, né, para evitar a infiltração do narcotráfico nas eleições desse ano. Como é que vai ser, Roberto? Bom dia. Bom dia, meu amigo Barbosa, satisfação estar aqui com você mais uma vez. Acompanhei aí atentamente as palavras da Dalila Reis, né? São palavras que inspiram a gente, né? Estimula também a gente viver em plenitude, como ela bem falou, né? Pois bem, semana passada, acredito que na quinta-feira, Barbosa, o secretário de Segurança Pública, o Marcelo Werner, ele prestou uma entrevista, né, ao Jornal à Tarde, inclusive, que é parceiro da TVI, e nessa entrevista ele verbalizou da preocupação da segurança pública
especificamente das polícias judiciária federal e estadual, Polícia Civil da Bahia, da influência do narcotráfico nas candidaturas, nas possíveis candidaturas de vereadores. Aí é muito específico. Em sendo específico é porque tem casos sendo investigados, né, do Comando Vermelho em todo o estado da Bahia. Em algumas cidades isso está sendo monitorado. Barbosa, o que é que a gente vem acompanhando? O Comando Vermelho, de uma forma geral, no Rio de Janeiro, ele tem o costume, né, já há alguns anos, estimular candidaturas ao Parlamento Municipal, também estimular algumas candidaturas e também ao Executivo, mas também ao Parlamento Estadual e Federal. No Rio de Janeiro, isso está bem explícito. Em São Paulo, a gente vê menos o PCC fazendo esse tipo de trabalho, já que em São Paulo, em tese, a gente tem o monopólio do crime por parte do PCC. Então, não existe lá disputas territoriais de mercado de narcotráfico ali em São Paulo. No Rio de Janeiro é diferente. Então, existe esse costume do CV, Comando Vermelho, estimular candidaturas, determinar, inclusive, que a população vote, né? Entrar naqueles condomínios populares, cadastrar pessoas, verificar nas urnas se o voto caiu. Então, isso é crime. Para além de ser crime eleitoral, isso é um crime gravíssimo e que a Polícia Federal monitora lá no Rio de Janeiro, também a Polícia Judiciária do Rio de Janeiro, mas aqui no estado da Bahia é uma preocupação do secretário Marcelo Verne. Essa entrevista dele está disponível em diversos blogs, mas especificamente no Jornal à Tarde. Ele dá detalhes dessa investigação. Vou trazer só um trecho da palavra dele, quando ele diz o seguinte, que o que a gente vê, sim, é que em outros estados a gente já viu essa dinâmica acontecer. É lógico que tudo que aconteceu em outro estado é suscetível de acontecer nosso. Está acontecendo? Eu vou dizer a você que nós temos investigações em andamento. Dos fragmentos da fala dele, Barbosa. A reportagem em questão ela foi publicada na última segunda-feira, dia 19. A matéria revela que integrantes dessas duas facções que eu citei aqui, o CV e o PCC, estão se infiltrando em vários municípios do Brasil, incluindo aí o estado da Bahia. E aí é aquilo que a gente fala da inteligência, né? A inteligência na parte policial, ela troca informações. A gente chama de interagência. As diversas agências no Brasil trocam informações. E por que essas influências? Qual é a preocupação, né? A preocupação do secretário Marcelo Verne, das diversas agências de inteligência do Brasil, e essas investigações estão em andamento. O secretário Marcelo Verne não pode antecipar que são investigações em andamento. É óbvio que os maiores municípios do estado da Bahia estão no radar. E aí a gente pode citar claramente Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Jequié, Juazeiro. As principais, as maiores cidades acabam estando no radar dessas investigações. São investigações que inicialmente, ela vem como informações da inteligência. Uma vez essa inteligência captando a informação, esse pode virar um procedimento de investigação, e no procedimento de investigação, as polícias judiciária federal e estadual pedem quebra de sigilo, fazem monitoramento, e em breve as operações começarão a surgir. Isso. A sociedade baiana precisa estancar esse tipo de influência do narcotráfico no parlamento ou no executivo. No caso específico, no caso específico, nos parlamentos, nos municípios do estado da Bahia, do Brasil de uma forma geral, mas também no estado da Bahia. É preciso estancar isso, porque se existem vereadores que são representantes do narcotráfico, o que é que eles vão representar? O que é que eles vão defender lá no parlamento? Se não o interesse desses integrantes do narcotráfico, que acabam ampliando sua teia de influência na sociedade. Teia de influência na sociedade, obviamente, vai dar o seu poderio econômico para coisas maiores. Não é isso, Barbosa?
Tinha feito um pré, né, desse comentário seu aí, né, dessa notícia que você traz pra gente, dessa informação que está no Jornal à Tarde da semana passada, né? Mas falei de outro aspecto, né, que a gente tem visto aí, de denúncias de que o narcotráfico também investe hoje em estudantes de medicina, de direito, né? Então, realmente, o crime organizado está cada vez mais organizado, né, infelizmente. E a gente tem também aqueles 2 foragidos, né, Roberto, que continuam driblando aí mais de 600 homens da Força Nacional, da Polícia Federal, né? E eu acho que até as polícias estaduais estão também, né, lá de Natal e do Ceará, colaborando, né, nessa busca aí, né? É isso. Então, você falou, né, outras influências dessas 2 grandes narcofranquias do Brasil, com teias, né, ações internacionais, existe uma grande preocupação, de fato. Acaba, por exemplo, financiando estudantes de direito, principalmente, e aí tem informações da Polícia Federal, para que esses estudantes de direito, uma vez formados, eles possam fazer concurso para a magistratura, para o Ministério Público, para delegado de polícia, ou seja, para que a influência dessas narcofranquias estejam entremeadas no Estado Democrático de Direito. E influenciando também, e aí no caso em tela da investigação que o secretário Marcelo Werner fala, da influência nas eleições, sejam das eleições para apoiar efetivamente vereadores, né? E aí, por exemplo, nesses condomínios populares, né, em que você percebe uma situação muito grave de vulnerabilidade e risco social, esses narcotraficantes acabam tendo influências grandes ali dentro, de ameaçar as pessoas, né, de anotar nomes, de anotar número de sessões, de zonas, para conferir se o voto de fato caiu naquele candidato de preferência do narcotráfico. É óbvio que a polícia está monitorando isso tudo, e nos próximos dias, né, começarão aí as operações, e a gente vai perceber aí a casa caindo aí de alguns edis, né, como a gente fala, que são os vereadores, né. O que a gente está reverberando aqui é fruto dessa entrevista do nosso líder maior em segurança pública no estado do Bahia, que é o secretário Marcelo Werner. Para quem não conhece, Marcelo Werner, ele é delegado da Polícia Federal, e ele é muito nessa parte de investigação e de inteligência policial, né? Tem um forte, ele tem valorizado isso, diferentemente do governo anterior, o governo de Rui Costa, o governo de Jerônimo, a figura do Werner tem privilegiado as investigações policiais. Essa é uma preocupação de Estado e que toda a sociedade brasileira precisa estar de olhos abertos. Não é isso, Barbosa? Também, né, com o apelo que fez aí o presidente Lula, aliás, foi mais uma determinação, né, para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública para combater o crime organizado no Brasil, né? Então, acho que vem a calhar tudo isso aí, nesse momento que a gente está vivendo. Ô, Roberto, agora vamos dar uma atualizada aí no Oriente Médio, né? Tivemos algumas novidades aí recentemente, inclusive, né, de que o Irã, eu quase fiz uma mistura aqui, né? O Irã está aí maturando, né, urânio, chegando a 90% já, que é o próximo aí ideal, né, para se fazer uma bomba atômica, né? E os Estados Unidos estão de olho nisso aí. E também tem aí a resolução, né, da Organização das Nações Unidas aí para que o Israel faça um cessar-fogo aí por 40 dias, né? Embora ele já tinha anunciado aí uma trégua para o Ramadã. Fala um pouco dessa atualização aí, né, nesse mundo aí da guerra do Oriente Médio e da Rússia, né? Por sinal, você traz também uma informação importante sobre a Rússia, né, que conseguiu crescer nesse período de guerra mais do que os países do G7. Como é que é isso, Roberto? Um país que está em guerra, né, com tantas sanções aí dos Estados Unidos, crescer tanto assim. Vamos por parte, né, como diria o velho Jack. Primeiro, o Irã, ele não é signatário do Pacto de Não Proliferação de Armas Nucleares. E o comprometimento inicialmente do Irã era de enriquecimento de urânio para a produção de energia elétrica. Porém, o que é que na prática está acontecendo? O Irã, ele não permite as inspeções da ONU
em não permitindo as inspeções da ONU, o mundo não sabe se o Irã não está enriquecendo esse urânio para a produção de armas nucleares. Então, se ele chega a 90% de enriquecimento do urânio, que é matéria básica para a produção de armas, muito provavelmente ele dá as suas armas. E ali naquela área você tem o Paquistão, que já tem armas nucleares, e a própria Índia, que são duas potências nucleares que ficam ali no meio, próximas daquela região ali. Bom, essa é uma parte. A segunda é que as Nações Unidas, a ONU, ela tem essa resolução propondo o cessar-fogo, inclusive resolução que será pedida pelos Estados Unidos, de um cessar-fogo em Rafah, não necessariamente na parte norte, em razão para que a população civil possa sair daquela área. Barbosa, e é importante que o que é que a gente tem notado da repercussão da fala de Lula, quando inicialmente ele faz uma equiparação à questão nazista, mas o genocídio na prática ele está posto, né? Já são mais de 30 mil pessoas mortas, das quais 70% dessa mortalidade tem uma referência direta com crianças, adolescentes e mulheres, né? Então, na prática, um genocídio. Existem crimes de guerras, hospitais sendo bombardeados, áreas residenciais sendo bombardeadas, que a ONU quer um cessar-fogo para que a população civil possa sair de lá, possa ser esvaziada daquela área. É óbvio que a gente vai ver o desdobramento disso nos próximos dias. O Estado de Israel ele passou a ser pressionado muito em razão da fala de Lula. A fala de Lula teve uma repercussão internacional grande. Lula volta tentando explicar, falar que tinha uma relação, a intencionalidade dele não foi fazer uma equiparação com o Holocausto, né, com aquele movimento nazista de perseguição e de extermínio do judeu, mas fazer uma equiparação do genocídio ali praticado pelo Estado de Israel na figura do Netanyahu. Não é do povo israelense, mas, obviamente, esse preço cai sobre as costas de toda Israel. Quando a gente sai um pouco ali do Oriente Médio e sobe um pouco para a Europa, o que a gente percebe, Barbosa? Que a Rússia, com todas as sanções econômicas aplicadas, a Rússia cresceu mais do que os países do G7, do que países da Europa, né? Do que membros das organizações do Tratado Norte-Atlântico, né? Da OTAN. Então, mas em quê? Por que isso aconteceu? Porque a economia da Rússia esteve voltada à economia de guerra, produzir equipamentos de guerra, né? A indústria armamentista da Rússia, ela produziu muito. Para além disso, a Rússia, embora tenha diminuído consideravelmente a exportação para países da Europa, por conta das sanções, ela aumentou sua exportação para a China, para a Índia, para o Irã, né? Para a Coreia do Norte, principalmente, que ela compra equipamentos bélicos de lá. Então, as commodities exportáveis russas, notadamente a parte dos hidrocarbonetos, que é petróleo e gás, aumentou consideravelmente. E a transação, embora a Rússia tenha sido retirada do SWIFT, que é aquele sistema bancário ocidental de comercialização, a Rússia não está mais comercializando em dólar diretamente com esses países, mas nas suas moedas nacionais. No yuan, por exemplo, quando se comercializa diretamente com os chineses, e num volume de comercialização muito grande com a China. Então, ela acabou fazendo uma compensação. E, dada essa parte de exportação, mas a sua indústria de guerra montada, a Rússia passou a crescer mais do que os países do G7, na casa ali de 2,3%, 2,5% a 0,6% ao ano. Aí eu te pergunto, isso é sustentável? Segundo os economistas, isso não é sustentável, porque está voltada notadamente para uma economia de guerra. Mas o fato é que a saúde financeira da Rússia não está ruim, né, quanto se esperava que estivesse em razão das sanções. Embora a Rússia tenha cerca de 300 bilhões de dólares retidos, bloqueados, né, e muito provavelmente esse dinheiro pode ser usado como fundo de compensação aos estragos na Ucrânia,
mas a gente precisa saber se a Rússia vai ganhar essa guerra ou se a Ucrânia. O que é consenso internacional, Barbosa? É que num acordo entre Rússia e Ucrânia, muito provavelmente a Ucrânia perca parte do seu território, provavelmente aquela parte do território que já foi ocupado pela Rússia. E aí, se a gente, Barbosa, volta um pouco à história da russificação da Ucrânia, feita de forma intencional pelo Stalin, por Lenin e Stalin, respectivamente, vai se observar que uma parte do território ucraniano ele tem mais gente falando russo, que a gente chama de russofono, do que o próprio ucraniano. Então, a Rússia, de forma intencional, foi russificada, né? Houve uma intencionalidade de ampliar a influência russa em toda aquela região. Então, muito provavelmente, um acordo de paz feito ali entre Rússia e a Ucrânia deve perder uma parte considerável do seu território, para que aí a gente tenha a paz implementada, antes de mais nada, um armistício entre as duas nações, mas é muito provável que nos próximos meses a gente tenha um encaminhamento disso. De fato, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, os países da OTAN, chegam ao limite no fornecimento de equipamentos, no enfrentamento dessa guerra, que já passam de 2 anos, né, Barbosa? Rapaz, não tá fácil não, viu? Ô, Roberto, voltando aí, né, a esse tema, né, da guerra, você acredita numa extensão dessa guerra realmente, que ela pode se estender, como alguns, inclusive religiosos, né, os judeus acreditam que pode se tornar a guerra da profecia Gog e Magog, que envolve aí vários países orientais e do Oriente Médio, e essa guerra, né, teria, culminando aí com ela, a bomba atômica que devastaria ali grande parte da população. Você acredita que isso pode vir a acontecer ainda dentro dessa panela que já vem fervendo aí esse tempo todo? Bom, primeiro você falou em guerra apocalíptica, né? Isso é importante a gente trazer esse conceito. O povo judeu tem nada a ver com o Apocalipse, né? O Apocalipse é um livro cristão, portanto não tem nada a ver com o judaísmo, né? O judaísmo tem lá o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, que são os livros, e eles acreditam em um Messias, mas o Messias judaico não tem nada a ver com o Messias cristão, Jesus ou Cristo, não é isso? É uma construção cristã. E, portanto, o livro de profecias, né, o livro de Apocalipse, escrito por João, segundo a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, ele tem uma relação com o livro de Daniel, que são sombra das coisas futuras, né, o que a gente fala de Apocalipse, dessas 5 grandes nações, no caso de Daniel, né, as nações que surgiriam no mundo como império, que depois essas nações seriam derribadas, aí sim, tem um prenúncio da guerra Gog e Magog, que são nações do norte marchando contra Israel. Mas tudo isso está ali no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. E aqui são livros cristãos, não judeus. Agora, é óbvio que os religiosos sempre falam de fim do mundo a partir de guerras entre homens, do ponto de vista religioso apenas. Do ponto de vista histórico, não há relação nenhuma sobre isso, né? Nós já tivemos ao ponto do mundo ser destruído em razão dessa bipolaridade, né, desses 2 polos, Estados Unidos e a União Soviética, naquilo que nós chamamos de Guerra Fria, de ameaças de detonações de bombas nucleares. O fato é que hoje todas essas nações, potências nucleares, têm armas suficientes para destruir o mundo 20 vezes, se nós tivéssemos mundo para destruir, né, é óbvio. Só que o que é que a gente vê? Nós estamos temos hoje muito mais um mundo belicoso, né, de contornos de guerra do que há 10 anos atrás, né? Então, a possibilidade de guerras serem ampliadas é grande. Por exemplo, quando o Hamas, mesmo sabendo que não venceria o Estado de Israel, e o Hezbollah ao norte, mesmo sabendo que não vencerão Israel, os dois, né, os Houthis lá no Iêmen, mesmo sabendo que não vencerão, fazem essa provocação para atrair os países árabes para essa intifada que a gente chama de Guerra Santa. E aí tem um movimento político nisso. É óbvio que as guerras, eles movimentam intencionalidades econômicas
como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha se unifica tardiamente, e tardiamente, tendo essa unificação, ela não teve mais espaços para tomar na África e nem na Ásia, e acabou tendo que se apropriar de territórios próprios, naquilo que a gente chama de espaço vital, defendido pelo geógrafo alemão Josef Ratzel, né? O Ratzel falava sobre isso, espaço vital. A Alemanha, sendo uma nação rica e poderosa, precisava de um espaço vital para crescer e ser pujante. Isso é ideologia econômica. Agora, a ideologia religiosa também movimenta a guerra. Quando a gente fala das guerras santas, né, propostas por religiões, e aí o próprio Apocalipse acaba dando contornos de uma guerra santa, que essas nações do norte marchariam contra Israel, aí quando o Messias judeu, não o Messias cristão, que acaba confundindo uma coisa com a outra, em razão da coincidência histórica de espaço e de conceito mesmo. Mas o mundo, Barbosa, o fato é que o mundo hoje ele está muito mais belicoso, em razão de movimentos equivocados. De repente, uma dessas armas podem ser disparadas em direção a uma das nações da OTAN, e aí a OTAN, por instituições que está lá no seu estatuto, ser obrigada a defender aqueles países, e essa guerra, de fato, pode ser ampliada. O mundo hoje está muito mais perigoso do que o mundo de 10 anos atrás, Barbosa. Para contextualizar aquilo que eu falei, viu, dos judeus, eu queria botar só um vídeo aí rapidinho para você ver aí do Rabino Ventura, quando ele fala dessas profecias. Inclusive, ele diz que ele tem os judeus, eles têm um livro específico de umas profecias, né? E aí ele não trata da profecia de João, do Apocalipse, mas de outras profecias. Não sei se Rafa já está com esse vídeo aí para mostrar para você rapidinho. Já a gente mostra aí para você, Roberto. Bom, para a gente atualizar mais aí, Roberto, então, né, vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, né? Ver se Israel realmente vai dar esse cessar-fogo, né? Que de certa forma também já é desejado pelo Hamas, que a essa altura já está com sua munição comprometida, porque não entra munição ali, né, Roberto? Não tem como entrar se não está entrando nem ajuda comunitária, né? Então, a essa altura, eles estão com a munição já baixa, né? Porque é muito tempo de guerra, né? E não sei se esse depósito aí de armas ainda está cheio, né? Até porque eles foram muito prejudicados aí com o bombardeio de Israel, né? É isso. Barbosa, o que a gente vê na prática é que o Hamas, eu citei aqui os três, Hamas, os Houthis no Iêmen e o Hezbollah ao norte ali na parte do Líbano. São instituições, são grupos terroristas, não tenho dúvida disso. Embora o terrorismo na prática é um conceito que é discutido nas Nações Unidas e não se chega a consenso, são financiados pelo Irã, são financiados também por grandes figuras árabes, né? Todos ali, em grande maioria, de conotação xiita, não sunita. Esses armamentos, em razão do bloqueio naval, do bloqueio aéreo e terrestre imposto por Israel, acabam não chegando na velocidade que essas instituições terroristas gostariam que chegasse. Por outro lado, o Estado de Israel tem um grande parceiro que fornece equipamentos militares, que são os Estados Unidos. No orçamento dos Estados Unidos da América tem lá uma previsão de rubrica orçamentária de destinação de recursos de guerra para o Estado de Israel. O Estado de Israel não só recebe dos Estados Unidos, mas de boa parte dos países, inclusive membros da OTAN, em razão da influência que o judeu tem sobre a economia, sobre a política e sobre a comunicação desses países. Israel acaba tendo uma influência grande. Genocídio praticado pelo Estado de Israel à região da Palestina, em toda a Palestina, mas especificamente naquela área ali, e agora em Rafah, está, assim, muito bem explícito isso. E é preciso que as Nações Unidas tomem pé disso e consiga fazer, através de uma proposição agora avaliada pelos Estados Unidos, uma proposição para que parem, né, para que a gente tenha um cessar-fogo, para que aquela população civil seja libertada, né, seja retirada de lá. E é óbvio que em um acordo com o Hamas, com o Estado de Israel, a libertação das pessoas que foram sequestradas,
pelo Hamas, né? Quantas pessoas são mais, né? A gente ainda não tem um número exato disso, mas é preciso que se pare, que se tenha um cessar-fogo e que essas partes sentem à mesa para dialogar. As últimas decisões, a população de de Gaza, né, fica no ping-pong. Israel mandou todo mundo ir para o sul, agora manda todo mundo ir para o norte, né? Fica parecendo até que está sem a estratégia certa para atacar o inimigo. Bom, vamos ver aí o vídeo do Rabino, né? Só para contextualizar essa fala que eu disse aqui no início, né? Das profecias, né? De onde eles tiram as profecias. Vamos ver aí. Profecia bíblica sobre Gaza, Hamas, de uma forma absurdamente detalhada, e eu mesmo estou começando a ficar muito impressionado. Nós judeus, todas as semanas a gente lê uma parte da Bíblia que a gente chama de Parashá, na sequência da leitura. E nessa semana a gente leu a história de Esaú e Jacó, os dois irmãos que tiveram entre si uma disputa pela primogenitura. Esaú, o violento, o caçador, aquele que gostava de sangue, ele deveria, pelas convenções sociais, ser o primogênito. Porém, Deus havia escolhido Jacó, o caçula, que depois teria o seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com o anjo de Deus e com os homens e vence. Agora, o que acontece? Nessa paraxá, exatamente, pode abrir a Bíblia e pode conferir, não precisa acreditar em mim. No capítulo 36 de Gênesis, está escrito o seguinte, que Esaú tomou para si uma mulher chamada de Yehudit, filha de Beeri. E ontem, minha gente, acreditem, o exército de Israel encontrou o cadáver de uma mulher israelense que foi tomada, capturada pelo grupo terrorista do Hamas, e o nome dela era Yehudit, e ela habitava justamente no kibbutz de Beeri. Tá aí, né? Só para contextualizar, Roberto, então, né, o livro que eles falam aí, né, e acaba tirando essas profecias até do próprio Velho Testamento mesmo, que é o Torá, né? Você tem a Torá, que é uma coisa, e o Pentateuco, que é outra. O Pentateuco é um livro, um conjunto de livros, são os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés, que tem essa história que ele citou aí, que é a história de Jacó. Jacó, ele disputa com seu irmão Esaú, a bênção da primogenitura estaria com Esaú, mas Jacó, o nome significa falsário, estelionatário, mentiroso. E Jacó vende a bênção da primogenitura para Jacó. Esaú vende para Jacó com um prato de sopa de lentilha, porque Esaú era grandão, fortão, machão, mas era muito preguiçoso. E Jacó, esperto como era, dinâmico, foi lá e ganhou a bênção. E eles cometem o estelionato quando o pai de Jacó abraça ele para dar a bênção da primogenitura, e Jacó coloca um capote de couro de animal, porque o seu irmão era peludo, né, era quase um urso. E Jacó significava isso. E aí, segundo esses livros, né, Jacó briga com o anjo, e ali Jacó passa a receber a bênção e deixa de ser Jacó para ser Israel, daí o nome Israel. Enfim, são livros que tem essas histórias do Pentateuco, mas a Torá tem outros livros de profecia do judaísmo. A partir daí você tem livros da Bíblia, que a Bíblia incorpora esses 5 primeiros livros, porque a história é parecida. Mas o Cristo, Jesus, o Cristo, o Messias cristão, não tem nada a ver com o Messias judeu, porque o judaísmo espera um Messias, e um Messias aguerrido. Tanto que quando Jesus entra em Jerusalém como o Messias, e depois com a conversa de Cristo, as pessoas perceberam, os próprios judeus, que ele não era o Messias que eles esperavam. Jesus, olha, eu não vim aqui para derrubar o trono de Roma, eu não vim derrubar César. Eu vim causar aqui uma revolução nas mentes e corações de vocês. O meu reino não é deste mundo. Aí as pessoas, nossa, esse cara é um falso, não quero ele. Tanto que escolheram Barrabás e entregaram Cristo para a morte de cruz, por achar ele um falsário mentiroso. Enfim, mas e aí o discurso pertence a quem o faz, né? Você tem figuras religiosas que levantam essas coisas e acabam fazendo ilações como se fossem
parte de revelações, de livros, enfim, mas faz parte da religiosidade, né? Duas religiões principalmente, né, que não gostam do cristianismo, não acreditam no cristianismo, no Cristo, né, como filho de Deus, que é o judeu e o islã, né, o muçulmano. São as mais radicais, né. Bom, por hoje é só aí, Roberto. Tem mais algum assunto para a gente comentar aí? Não, muito tranquilo. O Islã é descendência do próprio islamismo, do próprio judaísmo, né? Então, antes do mundo era politeísta. Até a criação do judaísmo, a figura de Abraão, você tem ali, depois o desmembramento do cristianismo, e à frente o islamismo, né? Século VI depois de Cristo. Então, são religiões que têm uma relação de nascimento única em Abraão. Abraão é o pai dessas três religiões monoteístas. O mundo antes disso, né, era politeísta, para cada fenômeno um deus. O sol, o deus sol, né, a chuva, o deus da chuva, a natureza, né? Enfim, a religião, o mundo, cada espaço tem seus deuses, né? E que vivem lá, cada um isoladamente, de forma harmônica. Nós, homens, que criamos essas rusgas e esses conflitos de interesse quando o meu Deus não prevalece sobre o seu, e aí sujeitos acabam se achando superior e podendo dizer que morte aos infiéis, né? Tanto de um lado quanto de outro, né? Quando, na verdade, a coisa primária de qualquer religião de Deus é a paz, viver em paz com seus irmãos, consigo mesmo, e fazer o bem a quem, sem olhar a quem. Fazer o bem a todos, né? Sem olhar a quem. Próxima semana aí, ou antes, se algum fato, né, justificar aí, você queira participar aqui com a gente, fica à vontade. Muito obrigado, viu, Roberto? Valeu, um forte abraço e até a próxima. Valeu. Esse é o mestre Roberto José, né, especialista em segurança pública, inclusive escritor de um livro aí com grandes figuras do Brasil sobre segurança pública, né, que está em debate nesse momento, né, no Brasil, e também mestre em geografia, o nosso comentarista geopolítico aí, né. Bom, vamos aos destaques de hoje do Jornal à Tarde aqui para a gente encerrar o programa, né? Vamos lá, rapidinho aqui. Olha, nós temos aqui muitos assuntos, né? Vamos começar aqui, o topo aqui do jornal, né? Que traz aqui, líder do Comando Vermelho da Bahia é preso em casa luxuosa no Rio Grande do Norte. Tá aí. Bolsonaro depõe nesta terça-feira sobre importunação à baleia. Eu acho que esse tipo de coisa que banalizou um pouco a justiça em relação a Bolsonaro, né? E torna o Bolsonaro vítima de tudo isso, né? Então, acho que essas picuinhas, a Polícia Federal não devia nem se envolver nisso, né? Como é que você importuna uma baleia? Você foi lá na casa da baleia importunar ela? Ele estava passeando de jet ski, aí encontra uma baleia, isso é importunação? Então essas bobagens eu acho que descredibiliza até as ações da Polícia Federal e fica parecendo para a população, né, para a opinião pública, que Bolsonaro está sendo perseguido realmente, né? Porque a Polícia Federal colocar um aparato para ouvir o ex-presidente da República, né, para saber por que ele importunou uma baleia. Agora, como foi essa importunação, né? Quem reclamou foi a baleia, aí fica o negócio até chacota, né? Mas enfim, tá aí. Eu acho que tinha coisas mais sérias para falar com Bolsonaro, para ouvir Bolsonaro, né, do que coisa de baleia. Mas tudo bem, vamos para frente, né? Isso aí acaba dando motivo, né, para a população achar que é uma perseguição mesmo ao ex-presidente Bolsonaro. Olha, a Mega Sena sorteia hoje um prêmio milionário, né, mais de 100 milhões de reais, está aqui no Jornal à Tarde. O Alexandre de Moraes disse que o evento que houve aí domingo mantém ele em alerta com relação a preservar a nossa democracia. Espero que sim mesmo, né? Residência médica em Santa Casa de Jiquié é referência na formação de profissionais. Deixa eu ver aqui. A Caixa paga novo Bolsa Família beneficiário com o NIS no final 8. Mulher de 33 anos, gente, morre ao fritar um ovo. É isso mesmo, ela foi fritar um ovo e botou ali o fogo muito perto da gordura, né? A panela acabou pegando fogo, como se fosse flambando o ovo, né?
E ela se assustou, acho que foi jogar água, e quando você joga água na gordura, o fogo aumenta, e ela teve queimaduras gravíssimas aí, acabou morrendo no hospital em São Paulo. Isso foi em Limeira, interior de São Paulo. Faustão voltou a ser internado, né? Infelizmente, foi internado às pressas ontem, deve sofrer novo transplante, parece que houve uma rejeição, né, do coração. Enfim, tem muitas notícias aqui no Jornal à Tarde que você pode pegar aí, de graça, viu? E ler aí tranquilamente no nosso aplicativo aqui da TVI. E por hoje é só, o tempo acabou, né? A gente está indo embora, amanhã, se Deus quiser, às 10 horas estaremos aqui, ao vivo, hein? Até lá.